Nós temos na nossa cidade, na nossa região, carência de trabalhos dessa natureza, né? Em que você teve essa identificação e com você um bom grupo. Aqui entre nós está o Cláudio, a Dona Fábia, os casais que também participam com você nesse trabalho, né? Como vocês estão vendo. De onde foi que nasceu essa ideia? Como foi que isso surgiu, um trabalho tão bonito? Olha, na verdade, doutor Milton, o trabalho em equipe, ele surge porque nós, na grande maioria dos voluntários, apesar da instituição não pregar o espiritismo, das 140 famílias que são beneficiadas, nenhuma família é espírita, né? Mas 80% dos instrutores, nós somos espíritas. E, como eu já falei, dentro da doutrina espírita, o movimento espírita, ele trabalha a caridade, porque nós entendemos que ajudar o próximo é ajudar a nós mesmos. Né? Fazer o outro crescer é fazermos com que nós mesmos cresçamos. Então, essa é a nossa filosofia. Então, quando nós chegamos, a ideia dentro da doutrina, ela já existia. Então, quando nós chegamos na Casa Espírita, o Departamento de Desenvolvimento Social, de Promoção e Desenvolvimento Social, já existia. E aí nós nos identificamos rapidamente com o departamento, com o serviço à comunidade e assumimos a função de diretor do departamento. A partir daí foram surgindo as oportunidades. Nós assumimos o departamento de promoção e assistência social, nós assumimos o departamento regional da região de desenvolvimento social. Depois fomos assumindo algumas tarefas. A instituição em si surgiu justamente dessa filosofia. Então nós sentimos a necessidade de aumentar, de ampliar os trabalhos, sentíamos a necessidade de não fazer um trabalho assistencialista, e sim um trabalho de assistência integrada ao indivíduo, onde nós pudéssemos fazer um trabalho dentro das suas necessidades. Um bairro como esse, para que a gente possa fazer um trabalho como esse, nós temos que fazer uma pesquisa, identificar as principais necessidades. Se a principal necessidade aqui, se é a prostituição infantil, se é a gravidez na adolescência, se é o consumo e o tráfico de droga, se é a violência na própria comunidade, enfim. No momento que você consegue detectar as necessidades, você passa a trabalhar. E você começa a perceber que a principal necessidade não era dar uma sopa, não era dar um pão, né? Ao contrário, a miséria material é consequência da miséria intelectual, da miséria moral, né, que o indivíduo não tem. Porque você qualificar uma pessoa da parte técnica a ele vai para um curso e ele tem a parte técnica. E ele se torna um técnico daquela área. Mas ele ser honesto, ele ser verdadeiro, ele não mentir, ele ser leal, ele ser uma pessoa que valoriza o trabalho, consciente das suas responsabilidades, isso é da sua formação. É da sua formação moral, que vem lá da família. É verdade. Isso é difícil você conseguir. Então, você consegue detectar e não faz um trabalho assistencialista. Você não dá só sopa, você não dá só pão, você não dá só a macaxeira, você não dá só o leite, né? Você dá a parte material, mas você aproveita para educar, para que você liberte ele dessa dependência. Nós temos famílias aqui que estão, na verdade, há um bom tempo conosco, mas elas não recebem mais sopa, elas não recebem mais pão porque elas não precisam. Elas estão fazendo curso de informática, elas estão fazendo curso de culinária, elas estão fazendo um trabalho de artesanato, eles estão tendo aula de formação moral, eles estão tendo alfabetização de adulto. Então a instituição ela vai se desenvolvendo dentro das necessidades da comunidade. Porque se nós estivéssemos só distribuindo sopa como há 15 anos atrás, não fazia mais sentido, né? E não estaríamos desenvolvendo, estaríamos com um trabalho assistencialista, e nós entendemos que o trabalho assistencialista ele tem que ser passageiro. Ele é importante inicialmente porque as pessoas às vezes não têm noção do trabalho, mas ele tem que ser passageiro porque logo você tem que dar assistência integral ao indivíduo. Você tem que descobrir a necessidade dele, você tem que acompanhar e ver o resultado lá na frente, saber se ele chegou, como ele chegou, né? E quando ele estiver caminhando com seus próprios pés, aí ele venceu e aí a tarefa está cumprida.
Olha, nós estamos ouvindo esse barulhinho, além dos nossa conversa aqui, são as crianças que são assistidas aqui. São centenas de crianças, é meu modo de pensar. Não sei se é porque uma criança só faz um movimento de 10 pessoas, mas a verdade é que é um número bem elevado de crianças, entendeu? E que elas estão soltas aqui, brincando no pátio aqui, exatamente da fundação, exatamente aqui da Casa do Caminhão. Ô Cláudio, Eronildo, me diga assim, no caso, de onde é que vocês recolhem recursos para manter tudo isso? É uma pergunta, doutor Milton, que às vezes nem a gente sabe responder de onde é que vem. Porque nós sabemos que as dificuldades são muitas e o trabalho ele é grande, de uma certa forma, e que para manter um trabalho de qualidade precisa de recursos. Né? Não tem como não ter recurso. Um instrutor ele tem que ser pago, a pessoa que zela pela instituição ela é paga, a secretária ela é paga, tem que se pagar, um instrutor de música tem que se pagar, um professor de educação física tem que pagar. Então, e nós ficamos nos perguntando realmente de onde é que vem essa doação. A gente poderia dizer que vem de Deus, que abençoa alguns amigos, colaboradores, algumas empresas, mas nós podemos dizer que a instituição Casa do Caminho, nós temos, inicialmente, foram 10 colaboradores para iniciar os trabalhos, 10 grandes colaboradores que tiveram iniciativa, pessoas que tiveram iniciativas, como Antônio Fernandes, que ficou à frente do trabalho e acreditou e disse, vamos lá, vamos... Não é? São homens e mulheres que fazem, digamos assim, de si próprio a participar, não é? Sentir por dentro a necessidade de participar. Exatamente. Mas o que nós, além desses 10 que iniciaram o trabalho, que nós estávamos incluídos, eu, Cláudio, Fábia, Jailson, Juvenise, Antônio Fernandes e Francimar, Couto e outros, Francinaldo e outros amigos que me perdoe se estou esquecendo nesse momento, nós logo fomos trazendo novos colaboradores, empresas colaboram conosco aqui da própria cidade, né? Porque por incrível que pareça, doutor Milton, nós temos na cidade muitos homens de bem que têm o desejo de fazer o trabalho, mas às vezes não tem tempo, porque ele tem que estar naquela atividade dele, ele não pode sair daquela atividade, ele tem que produzir, ele está sendo útil naquela atividade. Naquela atividade ele está gerando muitos empregos, naquela atividade que ele tem, ele está ajudando no progresso da humanidade, ele não pode sair para desenvolver uma tarefa como essa, mas ele tem um desejo de colaborar. No momento que ele tem confiança na instituição, no momento que ele tem confiança nos trabalhadores da instituição e que nunca ouviu nada que pudesse colocar dúvida no caráter, na honestidade daqueles que trabalham na instituição, no momento que eles também conseguem presenciar resultados, eles acreditam e colaboram. Então, o que eu posso dizer é que nós, porque também temos nossas atividades, nós não temos tempo de procurar colaboradores. Talvez o nosso caixa aqui não seja um caixa difícil da gente de captar recursos, por falta de tempo, por não nos profissionalizarmos ainda na captação de recursos. Mas nós temos na cidade homens de bem que estão muitas vezes de braços cruzados, muitas vezes sentados, mas na hora que nós convocamos para descruzar os braços e levantarem, eles caminham conosco. Um trabalho dessa natureza, gente, que inclusive está aberto à sociedade, não é, Eronildo? Está aberto à sociedade, né? Qualquer pessoa pode vir aqui, visitar, conhecer, não é assim? Com certeza. Aí em que a pessoa participa, colabora e vê um resultado dessa natureza, né? Aí dá sentimento cada vez de que está mais presente ainda, né? Inclusive, vocês têm um trabalho muito importante na parte de construção mesmo, porque me parece que esse prédio aqui já é da própria fundação, não é? É, da própria fundação. Exatamente, doutor Milton. Nós, quando iniciamos o trabalho nessa instituição, que nós funcionávamos ali no Allan Kardec, na rua Venceslau Braz. Sim. A instituição lá era pequena para nos atender. E o próprio Allan Kardec, o grupo do Allan Kardec, nos proporcionou comprar
25 mil metros quadrados. Então toda essa área pertence à instituição. Porém, essa área, exatamente dessa instituição, onde já está a estrutura física da fundação, não foi contemplada dentro desse primeiro projeto. Essa estrutura aqui, inicialmente, foi construída por um casal de nome Arimateia e Liana. Ela é advogada e ele é ex-funcionário do Banco do Brasil. Eles tinham o desejo de fazer um trabalho social, que era retirar crianças de rua e amparar nessa instituição. Porém, eles não conseguiram, porque a violência era muito grande e eles tiveram que sair. Eles fizeram a doação desse prédio à Igreja Assembleia de Deus, a Pastor Martins. E Pastor Martins também não conseguiu fazer um trabalho aqui por conta da violência. Só que nós fomos até o pastor, ele a gente deu uma proposta a ele boa, ele também nos fez uma proposta maravilhosa, de uma forma que nós fizemos a aquisição do prédio, né? Fizemos a aquisição do prédio, negociamos bancos que nós tínhamos da instituição do Allan Kardec para a igreja dele, que a igreja estava crescendo, a igreja dele ali da Leste-Oeste. E fizemos algumas trocas e o pastor nos concedeu esse prédio e nós saímos de uma casa de taipa que tinha alpendre mais à frente. Nós trabalhávamos embaixo dos algarobas e a gestante e os idosos no alpendre da casa. No alpendre da casa, vocês vão ver aí a foto da instituição. E a comunidade passou a cuidar e a zelar do prédio. É muito importante esse momento, porque nós aproveitamos e agradecemos às pessoas que anonimamente fazem a Fundação Casa do Caminho acontecer. São os padrinhos, parceiros que acreditam e que sabem da seriedade com que tratamos do tema e nos permitem, através dos recursos que disponibilizam, fazer acontecer o trabalho que parcialmente foi demonstrado aqui. Eronildo é uma figura maravilhosa. Eu costumo dizer que ele é meu irmão, e é mesmo. Porque é uma pessoa cordata, sensata, prestativa, que lembra muito meu pai. Uma pessoa assim que não mede distâncias em fazer acontecer um gesto de solidariedade. E é uma pessoa que a gente cresce todo dia estando perto dele, porque ele é exatamente o que a gente vê. Um trabalhador, um amigo, uma pessoa ali bem perto de você sempre, sem ser piegas e sem precisar estar coletando brilho, tendo visibilidade. Isso acontece naturalmente pelo brilho que ele tem. Esse é o Eronildo que nós admiramos.